resposta aí a um documentário que eu estava assistindo sobre rap, né? Não sei se era um canal de música ou um canal de arte, alguma coisa, pode ter sido, sei lá, aquele Arte Plus, Arte 1, não sei, ou pode ter sido o Music Box Brasil, alguma coisa nesse sentido. Eu não sei, um documentário sobre rap. E um sujeito lá falando sobre a questão do flow e do soul, né? Eu até, na verdade, em parte, ou em grande parte, eu concordo com o que ele está falando, né? Sobre a questão da fluência, né? Só que que, na verdade, isso dependeria muitas vezes de alma, de você ter, vamos dizer, eu entendo talvez o soul que ele sugere como uma identidade com aquilo que você está falando e a atitude, vamos dizer, de defender o que você, e praticar o que você está falando. Imagino que seja mais ou menos isso. Se interpretado dessa forma, sim, claro. A chamada fluência, se você entender como sabedoria, depende de uma base traseira, vamos dizer, uma base que de alguma forma dê sustentação, no sentido de que você cumpre aquilo que você fala. Tá, ok. Se nós entendermos e interpretarmos a questão da fluência como, vamos dizer, então aí depende um pouco. Porque, por exemplo, se interpretar, não a fluência aqui exatamente como sabedoria, mas vamos interpretar como açúcar espiritual, como mansidão, né? Claro, vai ter que haver uma certa prática. Eu estou descontextualizando o que eventualmente o rapper disse, né, no documentário e fazendo uma interpretação em cima disso. Mas se nós interpretarmos o flow como algo, ou a fluência como algo talvez mais pacífico, né? Se nós e aí poderia gerar talvez uma possível contradição, porque se nós colocarmos o flow dessa maneira e colocarmos no sentido de que você pode ter o flow, você pode ter a fluência, mas se você não tiver o soul para de alguma forma sustentar isso, né? Não adiantaria muito, não adiantaria nada, né? Aí eu não teria realmente a tendência a concordar, porque eu entendo que talvez o soul, eu não estou dizendo no sentido, só porque eu venho na questão da periferia e tal, que necessariamente isso leva necessariamente à violência, não é isso que eu estou fazendo, mas uma certa violência de personalidade, no sentido de que talvez o soul poderia representar isso, independentemente da camada social que a pessoa pertença. Eu entendo que isso possa ser algo perigoso, talvez até contraditório. Se o flow representa uma certa tranquilidade, mas tem que ter um certo soul, no sentido de uma certa atitude que eventualmente fundamente aquilo que você defendeu ou dê sustentação para que aquilo possa de alguma forma existir, eu só posso concordar com isso ao ponto em que o soul não possa ser contraditório ao flow, ou seja, o soul que pode representar uma certa atitude e uma certa demonstração social até, vamos dizer, de força, não necessariamente de impositividade, mas uma demonstração de força, para dar uma certa sustentação a qualquer teoria, qualquer ideologia que a pessoa defenda. Se nós pegarmos o soul como nesse conceito, ele nunca pode se tornar algo tão violento a ponto de, por essa violência, ter que fundamentar uma violência que, vamos dizer, seria injusta, fundamentar qualquer tipo de flow, seja lá o que isso signifique, seja fluência como sabedoria, seja fluência como tranquilidade ou mansidão, como paz, o que for, né? Talvez até, se formos colocar como frutos do espírito. Aí eu não posso concordar, porque tem limite nisso, né? Então a atitude, vamos dizer, o limite da própria atitude seria, na verdade, o próprio flow. Isso que ele pode dizer. Sim, talvez o flow não adiante tanto sem o soul, mas será que o soul eventualmente adianta sem o flow? Será que não vira uma coisa eventualmente muito inconstante e eventualmente violenta? Então, assim, eu acho que o soul tem que ter algum tipo de controle limite. Simplesmente aplicar o que ele chamou de soul ou de atitude sem eventualmente alguma restrição faria com que eventualmente o soul perdesse o sentido, se você eventualmente entender isso como força. Pode ser o contrário, poderia falar uma força de sabedoria, mas ao mesmo tempo você teria que ter um som em relação a uma atitude, mas também poderia ser isso. Mas dá para brincar com esses conceitos, né? Eu entendi, da minha interpretação, eu entendi que ele está falando soul como atitude. Aí eu já acho isso um pouco perigoso, porque essa atitude ela tende eventualmente, talvez não dele especialmente. Eu não sei, o documentário não peguei o sujeito que falou isso, que é um rapper também, né? Já até parece que com um pouco de mais de idade, não sei qual, não lembro agora o nome dele, mas, ou mesmo o nome artístico, mas
nós temos que pensar que se o soul for uma atitude, mas ela se transformar em algum momento em uma atitude violenta, ela vai violentar o próprio flow, ou sabedoria, ou a tranquilidade que eventualmente seria sugerida, e que de repente se sustentaria, mas nesse caso a sustentação está, vamos dizer, uh, estaria. Qual é a palavra para isso? Estaria passando por cima, vamos dizer assim, daquilo que seria eventualmente o flow. Também não pode acontecer o contrário. Tem que ter soul, mas de repente se você não tiver flow, de repente aquilo não tem tanta graça. É apenas energia, vamos dizer, gasta, às vezes até de uma maneira disforme. E aí eu entendo que isso, essa máxima talvez que esse artista desenvolveu não seja algo necessariamente tão interessante ou tão completo assim, porque justamente eu completaria de sim, o flow pode precisar do soul, talvez por eu não sei se em todos os momentos. Quando eles não são contraditórios, ok, eu posso concordar. Agora, se o flow pode precisar do soul, porque se você não tiver soul não adiantaria, se você tiver o soul sem uma determinada canalização, ou mesmo visando a um certo flow, ou mesmo em uma determinada situação até invertendo os polos, mas mesmo assim, se o soul não tiver o flow, também vai ficar algo meio, como eu falei, uma energia dissipada, vamos dizer assim. Né? Mas só para completar a ideia, eu entendo que vamos dizer, o flow com tranquilidade pode até ter ali um certo som, uma certa atitude que eventualmente lhe dê sustentação. No sentido de se usar uma certa força aplicando uma certa força em direção a determinado fim, mesmo que seja a tranquilidade, e por vezes fazer algo talvez até um pouco mais incisivo, um pouco mais ousado. Talvez até, mas às vezes até muitas vezes. Mas se eventualmente isso se transformar em algo exagerado que contraria a essência, né? Ou mesmo se você colocar esse flow como objetivo, e essa atitude suplantar a ponto de que anule o flow de alguma forma, ou reduza drasticamente, eu acho que aí é um problema. Aí haveria uma certa contradição. Aí o flow estaria sendo, na verdade, prejudicado pelo soul. Né? Então, como ele diz, o flow sem o som, sim, mas o flow sem o soul, mas essa atitude que eventualmente se usa como sustentação, ela não pode se tornar excessivamente violenta. Ou mesmo a ponto de sacrificar uma determinada forma. Né? Então, se nós estamos falando por exemplo, só para usar como exemplo, poderia usar outros conceitos, né? Poderia usar sabedoria. Mas se nós usarmos o conceito de flow como doçura, né? Claro que essa doçura pode ter algum tipo de sustento na realidade. E por vezes terá, eventualmente, ter algumas atitudes que não são tão doces assim, para que outras coisas possam acontecer na sua vida, né? Até para que a própria doçura possa, de alguma forma, continuar. No entanto, precisa haver essa atitude, mas tem que haver um controle também com base na própria doçura de qual é o limite dessa força que tem que ser usada. Então, se esse som é uma força ou é uma atitude que eventualmente até por vezes possa sacrificar a doçura, ok, eu posso concordar com isso. Mas, e é aquela pergunta que eventualmente eu já trouxe no canal, mas quais são os limites disso? Qual é o limite vamos dizer, dessa violência e quando ela deve ser aplicada? E se ela pode ser aplicada. Então, o que acontece? Eventualmente, por meio do soal, uma atitude que eventualmente seja, estou tentando canalizar isso, o soul teria alguma, o soul aqui como a alma da pessoa, no sentido de gerar uma atitude para determinado fim que possa não necessariamente ser algo tão agradável, tão aprazível assim. Então, isso eu entendo que o soul, às vezes pode ser aprazível, às vezes pode não necessariamente ser. Então, se você tem essa atitude voltada a determinado fim, às vezes por instinto, às vezes por intuição, seria mais ou menos, até nesse ponto aqui, mais ou menos a mesma coisa do que eu estou falando. Isso permite eventualmente uma posterior doçura em determinado momento, mas isso não vai poder continuar porque essa doçura gerada por essa atitude, por exemplo, ela vai limitar depois o som em vários outros momentos. Então, sim, a doçura o flow pode depender, por exemplo, do soul. Até como efeito, não sei se sempre como efeito gerador, mas como efeito motriz. Vamos colocar dessa forma.
Só que o soul, a continuação disso vai ser limitada por aquilo que foi gerado. Então esse soul só vai poder continuar de acordo com uma certa com um certo alinhamento àquilo que foi gerado, ou nem gerado, aquilo que foi movido a título de flow. Aquilo que é o flow, aquilo que é a doçura, se baseia em determinada atitude. Não, mas peraí, essa atitude tem que. Ela não vai poder. Ela vai ter que ser agora uma atitude coerente. Ela vai ter que ser uma atitude coerente com aquilo que eventualmente foi buscado. Não, elas não poderiam ser contraditórias, a ponto de que esse soul se torne algo tão violento, ou às vezes não exatamente violento, mas algo disforme, a ponto de sacrificar aquilo que eventualmente seria o flow. E também, claro, no final, se o soul não tiver esse objetivo, não tem por que você eventualmente usar essa energia. Então eu acho que é mais ou menos isso, né? Claro que você precisa usar o soul, mas ele vai ter que ser canalizado segundo determinado objetivo. E ela não vai poder, ela vai ter que para que não fira esse objetivo, terá que atender determinadas limitações. Então, o que eu acho que dá para completar nesse caso é que o soul tem que canalizar, de certa forma, a energia visando determinado fim. E se nós entendermos como doçura, esse soul não vai poder ser uma atitude que se transforme em violência a ponto de sacrificar a própria doçura. Acho que eu queria sintetizar mais ou menos dessa forma. Se tiver mais algum complemento, de repente eu faço em outro vídeo. Valeu.